Estamos no ano do cuidado e todos os meses temos trabalhado esse tema. Então, juntando o tema de missões com o cuidado, chegamos a essa proposta, cuidando de todo mundo com a alegria de Jesus. E temos aprendido no capítulo 4 de Filipenses a como fazer isso. Aprendemos a partir do versículo 4 que temos que ter alegria quando, sempre, onde? No Senhor. E de que maneira? Com moderação, amabilidade. Por quê? Porque perto está o Senhor. Perto em dupla interpretação. Perto porque Ele está próximo de nós, Ele está sempre conosco, ao nosso lado e também dentro de nós, mas Ele está perto no sentido de que Ele também está voltando. Então, a cada dia que passa, estamos mais perto da volta de Cristo. Então, devemos nos alegrar sempre no Senhor, com moderação, porque Ele está voltando. Não devemos ficar preocupados com coisa alguma, antes, ou seja, ao invés de nos preocuparmos, devemos chegar diante de Deus com nossas orações, com nossas súplicas, com as nossas petições, e sempre com ações de graças. E aí, fazendo isso, a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Foi nesse Jesus aí que nós paramos. Quinta-feira tivemos o talk show missionário. Então vamos dar sequência na leitura a partir do versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Então, irmãos, esses dois versículos é como se fosse a conclusão do pensamento de Paulo acerca da boa convivência na igreja, porque começa no versículo 2, falando sobre a questão entre Evódia e Síntique, e a ideia que nós temos é que Evódia era uma senhora lá da igreja de Filipos, não tem nada a ver com o nome dela, embora o nome dela seja Evódia. Ela era mais velha, e a Síntique era mais nova. Essa é a proposta dos estudiosos, não sei de onde tiraram isso, mas é uma possibilidade, e que elas não se davam bem, elas não cooperavam uma com a outra, era aquela famosa briga, ou rixa, ou disputa que há nas igrejas, entre as gerações. Isso é normal. Uma geração mais avançada tenta puxar a coisa geralmente para trás, e a geração mais nova quer puxar a coisa mais para frente, e aí eles se rompem, e não conseguem cooperar, não conseguem dialogar. E aí o Paulo começa, então, esse assunto, que ele enfia aí, o assunto da alegria no meio, é que precisamos, então, sermos unidos, estarmos juntos, apesar das nossas diferenças. E aí, na orientação para que isso aconteça, ele então coloca o assunto da alegria, que passa para a moderação, que fala sobre a questão da preocupação, da oração e da paz de Deus que nos alcança quando nós estamos unidos, quando estamos pensando na mesma direção, quando estamos com alegria, querendo fazer a vontade de Deus e entendendo que, como igreja, temos que ser um corpo e, embora sejamos muitos, precisamos estar unidos na direção de Deus para alcançar aquilo que Ele tem para nós. E aí, esse finalmente, aí, no versículo 8, dá uma ideia de conclusão. Finalmente,
Ou seja, depois que eu já falei essas coisas todas, eu quero que vocês prestem atenção em uma questão: naquilo que vocês pensam. Porque o que a gente pensa acaba virando ação. E aí um pensamento repetido muitas vezes acaba virando uma ação. E uma ação repetida muitas vezes acaba virando um hábito. E são os hábitos que nos moldam nos nossos relacionamentos. Aliás, muitos dos nossos problemas de relacionamento se devem aos nossos hábitos. Porque cada um de nós tem um hábito. Cada um de nós tem um costume, cada um de nós tem uma criação, e isso fica bem explícito num casamento. Quando nós nos casamos, e você que ainda não casou, vai passar por isso, fique tranquilo, mas o que acontece é que duas pessoas, com origens diferentes, famílias diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes, agora vão habitar na mesma casa, dormir na mesma cama, usar o mesmo banheiro, e aí é onde nascem os conflitos. Por quê? Porque cada um vem carregado dos seus hábitos. Aí o homem tem aquele hábito de deixar a toalha molhada em cima da cama. Aí a mulher tem aquele hábito de deixar sua roupa íntima, depois de lavada, pendurada na torneira. E aí o homem tem aquele hábito de fazer a necessidade número 1 de pé, e ele nunca é bom de mira, então faz uma obra de arte ali em volta. Mas a mulher também tem aquele hábito de, ao preparar, ao cuidar, ao tratar o seu cabelo, também deixar aquela montoeira de cabelo no ralo. Então, queridos, os hábitos, essas nossas manias, esses nossos costumes, que muitas vezes é a fonte das nossas desavenças, nasce naquilo que pensamos e naquilo que aprendemos. Bom, eu preciso comer pão, porque lá em casa todo dia a gente comia pão. Aí eu caso com uma pessoa que não gosta de pão, e agora? Aí já começa. Ah, eu preciso beber Nescau. Aí o outro fala, não, eu prefiro Toddy. Quer ver uma coisa? Quem prefere Nescau? Obrigado. Quem prefere Toddy? Olha aí, a briga está armada. Está armada. Aí a turma do Nescau vai dizer, Nescau é muito melhor, porque não dá aquelas bolinhas. Aí a turma do Toddy vai dizer, mas o Nescau é muito doce, enjoativo. Prefiro as bolinhas que fica crocantezinho. Ó, eu sou de boaça. Eu tomo Nescau, tomo Toddy. Às vezes eu misturo Toddy com Nescau só para não dar briga. Tranquilo. Porque só de ter, vou falar uma verdade para vocês, só de ter um Nescau ou um Toddy, eu já estou feliz demais. Meu filho. Ok? Então, o que é que o Paulo está dizendo? Vocês precisam pensar em coisas boas. E aí nós estamos desenvolvendo esse tema, cuidando de todo mundo com a alegria de Jesus. Então, como é que a gente vai cuidar? Como é que a gente vai continuar cuidando? E esse é o título desta mensagem. Porque a gente aprendeu que tem que cuidar de todo mundo, a gente aprendeu a como cuidar de todo mundo, e agora como continuar cuidando. Porque aquilo que nos motiva, aquilo que nos leva a cuidar das pessoas, às vezes se choca com os nossos costumes, as nossas manias, as nossas... Aí vou rasgar o vocabulário aqui. As nossas idiosincrasias.
que são as características peculiares da sua personalidade de acordo com o contexto onde você foi criado. Então, o que é que acontece muitas vezes? Eu só tomo Toddy. Mas eu estou aprendendo, nesse mês de março, que eu tenho que cuidar de todo mundo com a alegria de Jesus. Aí, quando eu fui cuidar de alguém, eu que só tomo Toddy, cheguei na casa daquele alguém e me ofereceu Nescau. E agora? E agora? Aí eu tenho uma mania, eu tenho um costume, eu tenho uma coisa que eu não abro mão. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que não bebe água em copo de plástico. Coisa dele, problema dele, sei lá de onde que ele tirou isso. Mas se ele chegar na sua casa e você oferecer água no copo de plástico, ele não bebe. Tem gente que não está disposto a abrir mão de nada. E aí nós descobrimos que nessa dinâmica de ser igreja e de cuidar das pessoas, a gente tem que estar disposto a abrir mão e renunciar. E aí eu preciso tomar aquela decisão: eu quero estar certo ou eu quero ser feliz? Eu quero vencer a discussão ou eu quero ganhar um amigo? A gente tem que tomar essa decisão, porque no ato de cuidar das pessoas, a gente vai se deparar com situações adversas. E aí, como é que a gente consegue continuar cuidando das pessoas, cuidando de todo mundo, apesar dessas nossas dificuldades? Aí o Paulo diz: irmãos, tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Já falei aqui, vou repetir, porque o pessoal da orquestra não estava aqui no dia, não ouviu. Eu tenho muita dificuldade com essa ideia de que o pecado é um acidente. E uma vez eu cheguei ao ponto, me arrependo, mas nem tanto. Pelo menos eu tenho uma história boa para contar. De no gabinete, uma menina, estávamos ali num momento de aconselhamento, ela estava vivendo um grande drama, ela havia engravidado antes do casamento, fora de um casamento, uma aventura, e a menina queria se consertar, estava arrependida, saber o que fazer, estava perdida, estava sem direção, e nós conversamos, nós lemos a Bíblia, nós oramos, e aí já estávamos naquele momento do aconselhamento, onde o papo já está mais informal, mais light e tal, e já começa, né, a fazer uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali, mas aí como é que está a sua mãe? E aquele bate-papo informal de finalzinho de gabinete, e aí já se despede. Nesse momento ela falou: pastor, eu vou tentar colocar em prática isso aí, tal, mas o senhor sabe como é que é, né? É difícil, o pecado na vida do crente é um acidente, né? Aí eu não me contive, irmãos. Aí eu falei com ela: é mesmo um acidente? Quer dizer que você estava andando na rua, veio um carro, pum! Aí engravidou. Um acidente? Tropeçou, andando na rua, distraída no celular, tropeçou, caiu no chão, pum! Quando levantou, grávida. Irmãos, vamos ser sinceros, ninguém se acidenta e peca. O pecado nasce no pensamento. Nós começamos a arquitetar tudo aqui dentro. Eu vou fazer assim, assim, assim. Não, mas assim pode ser que alguém descubra. Então eu vou fazer assim. Aí você começa, psicologicamente, mentalmente, dialogar com a possibilidade do pecado. E aí você vai arquitetando maquiavelicamente um plano mental de como pecar e ter um resultado menos traumático possível. Ninguém pode ficar sabendo, para eu não ter prejuízo, para eu não ser mandado embora, para eu não perder meu casamento, para eu não passar vergonha com os meus filhos. O que é que eu preciso fazer para blindar
esse meu ato e evitar que eu me prejudique na vida. E aí a gente começa a dialogar com a possibilidade, começa a flertar com o prazer, aí aquelas borboletas no estômago, a adrenalina sobe, a gente começa a ficar, ai, meu Deus, eu vou fazer, mas está errado, e agora? E aí você vai, e aí você marca, e tem conversa no WhatsApp, e troca nude, exclui o histórico, exclui a conversa, e vai, até que acontece. É assim. É assim, nós somos seres humanos. Então o que o Paulo está dizendo é: vocês não vão conseguir viver alegres, vocês não vão conseguir cuidar de todo mundo com alegria, vocês não vão conseguir viver bem entre vocês, porque o negócio começou na treta da Evode e da Sintique, lá no versículo 2. E aqui ele está terminando a ideia. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que isto habite ricamente o pensamento de vocês. Inclusive, eu tenho um apreço muito grande por esse texto, porque foi o texto que eu expus na ocasião em que o Igor me conheceu. Novembro de 2014, na Igreja Batista em Cobilândia, um congresso da Juventude Batista de Vila Velha. O tema do congresso era Nisto Pensai. Baseado nesse versículo, eu expus o capítulo inteiro, e depois daquele fatídico culto, o Igor pegou meu telefone, 2 domingos depois eu estava aqui pregando, 6 meses depois eu estava tomando posse, eu estou aqui, vai completar 5 anos em maio. Passa rápido, hein? E aí, meus queridos, esse versículo, e eu me lembro muito bem do estudo que fiz, da exegese, de como eu expus esse capítulo lá naquele congresso, esse versículo é apenas uma orientação. Paulo está dizendo: não permita que o seu pensamento seja poluído por coisas ruins, por possibilidades pecaminosas, por pensamentos pecaminosos, distorcidos, prejudiciais à sua vida, porque tudo que você pensa em demasia acaba escorrendo pelos seus hábitos, e os seus hábitos te definem. Fulano é sistemático. Por quê? Porque na hora de passar manteiga, ele tira a manteiga e não gosta de deixar nada de que ele vai. Beltrano tem toque. Por quê? Porque ele não gosta de nada desalinhado e ele fica ali. Os nossos hábitos vão nos definir. E aí, se a gente tem um determinado hábito, as pessoas que convivem conosco vão percebendo aquele hábito, e a gente acaba sendo conhecido por aquele hábito. Quem é esse fulaninho que você está falando? Aquele que usa um boné. Aquele que está sempre de boné? É, aquele do boné. A pessoa tem um hábito, se habituou a usar boné, e aí daqui a pouco ele está sendo conhecido como o menino do boné. São os nossos hábitos que vão revelando e demonstrando quem nós somos, e os hábitos são consequência dos nossos pensamentos. A gente pensa, daqui a pouco começa a fazer, e aí vira um hábito, e a gente vai sendo definido por isso. Então o Paulo está dizendo: se tudo começa no pensamento, vocês precisam prestar atenção no que pensam. Porque aquilo que você pensa em demasia, em última instância, vai te definir. E é assim que as pessoas vão te conhecer. Então, como é que eu vou cuidar de todo mundo se eu tenho hábitos complicados? Se eu tenho hábitos pecaminosos? Se eu tenho hábitos distorcidos que podem atrapalhar na minha dinâmica do cuidado? Por exemplo, a primeira orientação é tudo que é verdadeiro. Se eu tenho o hábito de falar mentiras, quando eu começar a me envolver para cuidar de alguém, nesse processo e nesse relacionamento, como eu estou habituado, mesmo sem perceber, eu vou soltar uma mentira. E aí no decorrer,
do processo de cuidado, de discipulado, de relacionamento, a pessoa com o tempo descobre que aquilo que eu falei outrora é mentira, e aí eu já perco a credibilidade com essa pessoa, não consigo mais cuidar dela, por quê? Eu vou ser conhecido pelo hábito, e aí eu serei o fulano mentiroso. Por isso que o Paulo fala, não permita que a mentira habite em seu pensamento, porque senão vai escorrer pela sua boca e vai virar um hábito, e vai te atrapalhar a cuidar das pessoas. Tudo o que é respeitável. Nós temos pensamentos desrespeitosos. E quando nasce no nosso pensamento uma ideia desrespeitosa, vem uma pessoa lá, aí na minha mente eu sou desrespeitoso. Ih, lá vem. Lá vem a fulana. Ih, a fulana que tem bafo. E ainda vem junto o ciclano que tem chulé. Ai, meu Deus, vou inventar uma desculpa e vou sair correndo. Não vou aguentar esse bafo junto com esse chulé. Mas está só no pensamento, você está entendendo? Aí a pessoa chega, ei, fulana, tudo bem? É, legal. Então, ei. Aí a gente... Mas se a gente não cuidar, se a gente não tomar cuidado, a gente deixa o pensamento escorrer pela boca. E aí a gente tem falas ou atitudes desrespeitosas. Aí não pode. Por quê? Porque eu levanto uma barreira e não consigo mais cuidar de ninguém, se eu sou uma pessoa desrespeitosa. Por isso que o Paulo está falando que o que deve habitar o nosso pensamento é tudo o que é respeitável. Respeito. Então, quando eu olhar para uma pessoa, eu não devo ficar olhando a circunferência do corpo dela, ou a quantidade de friso que tem no cabelo dela, ou a cor da pele dela, ou características físicas, pessoais, psicológicas. Ih, lá vem o dramalhão, ih, lá vem o chorão, lá vem a hiena que não para de rir, lá vem Porque a gente às vezes é desrespeitoso com as características das pessoas. E aí o Paulo está dizendo, tira isso do seu pensamento, não pense dessa maneira, porque o dia você menos perceber, você vai deixar isso escorrer pela boca, e vai atrapalhar no processo de cuidado com alegria. Então nós temos que cuidar do que a gente pensa, porque em algum momento o que a gente pensa vai virar uma ação, vai virar uma fala, e depois de muito repetir pode até virar um hábito, e isso é extremamente prejudicial. Uma vez eu vi uma cena e uma pessoa falou um negócio que eu nunca mais esqueci, e eu achei engraçado. Muito engraçado e verdadeiro. E eu acho que cabe para ilustrar o que o Paulo está querendo dizer. Uma vez nós estávamos na igreja, numa programação. Não sei se você sabe, mas dentro da igreja também tem falas e atitudes desrespeitosas, quando o pensamento não é habitado por tudo aquilo que é respeitável. E aí estávamos na preparação de uma programação, e uma pessoa estava responsável em receber as doações para confeccionar lá a decoração, os alimentos, tudo que envolvia aquela programação. Foi pedido, tragam aí essa comida, ou tragam aí cartolina, papel, não sei o que, e nós vamos pegar as doações de comida, vamos fazer a comida, vamos pegar as doações de material, vamos fazer a ornamentação, e podem trazer no sábado, pela manhã ou no início da tarde, e a gente vai ajeitar tudo, e à noite teremos a programação tudo pronto. E aí eu fui, para levar a minha contribuição, e para tentar lá ajudar de alguma forma. Rato de igreja, apaixonado com igreja, queria ficar na igreja o tempo inteiro, ajudar em tudo que fosse preciso, se envolver em tudo que fosse possível. E aí chega uma pessoa para trazer a doação dela, e eu estava conversando com uma pessoa, e tinha uma outra assim do lado, e a responsável por receber as doações vinha subindo a rampa, e aí chegou uma pessoa no portão, ei, fulano, é para você que eu entrego? Aí ela falou, é para mim mesmo. Aí a pessoa, então toma aqui. Aí pegou um saco de supermercado e entregou. Era um pacote de macarrão.
Aí a responsável abriu a sacola, olhou o macarrão, virou para a pessoa e falou assim: ah, não, desse aqui não serve não. Esse macarrão é horrível, nem cachorro come isso aí. E a pessoa pegou o macarrão, abaixou o semblante, encostou numa coluna, perto de onde nós estávamos, e ficou ali. Isso aconteceu em coisa de 2 segundos. E aí eu ouvi o que foi falado, e imediatamente lancei o meu olhar sobre a pessoa para ver qual seria a reação. Falei, eita! E a pessoa que falou virou as costas e desceu, e como se nada aconteceu. Esse macarrão é ruim, nem cachorro come. E a pessoa ficou com o macarrão na mão. Era o macarrão que ela comia no dia a dia. Ela tirou da despensa dela e levou de doação, gente, para a igreja. E aí uma moça que estava do meu lado, eu sei que a situação é constrangedora e triste, mas o que a pessoa falou mudou todo o clima. E fez bem para aquela pessoa. E aí eu vou te falar a frase que eu achei genial e também muito engraçada. A menina olhou e a outra lá com o macarrão na mão, ela olhou e falou assim: tem gente que não tem boca, né? Tem bueiro. Isso não é uma boca, isso é um bueiro. Como é que pode falar um negócio desse? Me dá aqui o macarrão. Que história é essa aqui no cachorro? Me dá aqui esse macarrão. Desceu lá e falou, pode botar aí, vai fazer, e tal, e tal, e tal, e tal. E não é assim que fala com as pessoas. E deu lá uma saraivada, e aí a pessoa ficou rindo da ideia do bueiro, e eu também já emendei numa outra história engraçada, e ok, desvencilhamos, a pessoa não ficou ferida, não ficou magoada, não saiu da igreja, mas foi uma atitude desrespeitosa. Por quê? Aonde que nasceu aquela fala? Nasceu no pensamento. Porque aquela pessoa pensou várias vezes. Às vezes fazendo compra no supermercado. Aí esse macarrão aqui, misericórdia, esse macarrão é horrível, nem cachorro come. Ela pensou, isso aqui nem cachorro come. Aí pegou o top lá e levou. Aí depois, em uma outra situação, ela viu a propaganda do macarrão, ela, credo, isso aí nem cachorro come. Ela pensou aquilo ali várias vezes. E um dia, num belo dia, ela permitiu que o que habitou ricamente no pensamento dela se escorresse pela sua língua e virou uma fala desrespeitosa. Por isso que o Paulo está falando, vocês precisam pensar em tudo o que é respeitoso. Tudo que é justo. Temos que pensar na perspectiva da justiça. É justo isso? Alguém está tendo uma atitude, peraí, é justo isso? Isso está agindo com justiça? A justiça está envolvida nisso? Como é que é isso? Peraí, deixa eu ver. Não, mas acontecendo aqui e a outra pessoa está lá, então, peraí, está injusto. E se a gente tiver um pensamento justo, a gente vai conseguir compreender melhor as situações, compreender melhor as pessoas, e vai poder até cuidar melhor delas, se a justiça habitar ricamente em nossos pensamentos. É por isso que o Paulo está frisando. Tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é puro. Devemos evitar os pensamentos impuros. Pensamentos impuros de toda sorte de impurezas. Porque depende da mente de cada um de nós tem uma tendência a transgredir em alguma área da vida, e tem gente que tem pensamentos impuros com outras coisas que não é só aquilo que envolve sexualidade. Porque quando se fala em impureza, a nossa mente está tendenciosa a pensar em impureza sempre na perspectiva da área da sexualidade, mas nem sempre. A gente tem, às vezes, pensamentos impuros em outras áreas da vida. Então, quando a pureza, tudo que é puro, habita a nossa mente, a nossa vida será, consequentemente, mais pura.
E com a pureza, nós vamos conseguir cuidar melhor das pessoas, com a alegria de Jesus. Tudo o que é amável. Amável. O amor e a capacidade de amar, a amabilidade, precisa habitar ricamente em nosso pensamento. Pensar em amar mais. Como eu vou amar essa pessoa? Como eu vou amar? Como eu vou demonstrar esse amor? Como eu vou praticar? Como eu vou, de fato, viver em amor? Ser amável. Quando a amabilidade começa a habitar no meu pensamento. Tudo o que é de boa fama. Aí a tradução aqui, boa fama, é muito boa, mas a ideia aqui é tudo aquilo que pode ser divulgado. Tudo aquilo que pode ser projetado no data show. E isso deve habitar o nosso pensamento. Vamos ser sinceros. Se tudo que nós pensamos fosse projetado ali no data show, já bateu um pânicozinho, né? Mas a minha proposta é a seguinte: tudo que é de boa fama. Então vamos pensar aí, o que é que torna as pessoas hoje famosas? Mais até do que a televisão, a internet. Aí vamos imaginar a seguinte situação: tudo que nós pensamos hoje será projetado ali. E o que for projetado ali será gravado e amanhã vai ser colocado no YouTube. Todos os nossos pensamentos irão para um vídeo que será publicado amanhã no YouTube. Esta igreja teria, com aqueles que assistissem o vídeo, uma boa fama ou uma fama ruim? Não, vou lá naquela igreja porque você viu o que eles pensam? Esse vídeo é o resumo do pensamento daquela igreja. Olha o que tem nesse vídeo: ação social, receber bem as pessoas, trabalhar para ser um bom funcionário, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom pai. Olha só o que habita o pensamento deles. Eles estavam no culto, ouvindo a mensagem e pensando: com quem eu vou colocar isso em prática esta semana? Olha que igreja boa, olha que pensamento bom. Ia viralizar o vídeo, porque todo mundo ia saber que o que habita o pensamento dessa igreja são coisas de boa fama. Enquanto o pastor pregava, tinha uma pessoa lá que não estava prestando muita atenção, mas o que estava no pensamento dela era: o que é que eu vou fazer essa semana para conseguir uma oferta para ajudar na rampa? Olha que pensamento nobre. Durante a mensagem, ninguém pensou na janta, ninguém pensou no que ia comer depois, ninguém pensou no problema com a sogra, ninguém pensou na vontade de matar, que amanhã vai para a empresa e vai encontrar o chefe, ou aquela professora chata, e ai... Ninguém pensou em coisas ruins, só pensamos em coisas boas. Percebe, irmãos? É isso que Paulo está dizendo. O nosso pensamento precisa ser bom, porque o pensamento acaba virando uma prática, que acaba virando um hábito, e nós somos conhecidos pelos hábitos que temos, e a fonte do hábito é o pensamento. Então, eu preciso pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama. Se há alguma virtude, se é uma coisa boa, nobre, e se há algum louvor, louvor aqui não tem significado de música, mas de elogio. Se o pensamento nosso for projetado ali, as pessoas vão ver o nosso pensamento e vão elogiar o que a gente pensa. Se há algum louvor, se é elogiável,
o que a gente pensa, a nossa vida como igreja, nos nossos hábitos, no dia a dia, será também digno de louvor. E aí não é esse louvor em termos de adoração que damos para Deus, mas louvor no sentido de elogio. Seremos elogiados pela maneira como vivemos, mas viveremos de acordo com o que pensamos. Por isso que para continuar cuidando de todo mundo com alegria, precisamos rever os nossos pensamentos. E tem uma turma aí que chama de mindset, né? Legal, é isso mesmo. Mindset, tudo aquilo que habita sua mente. Aí eles dizem, para você atingir os resultados que quer, você precisa mudar o seu mindset. O que eles estão dizendo? Muda a sua maneira de pensar, que você vai conseguir mudar a sua maneira de agir e vai atingir o resultado que você quer. É Filipenses 4:8. E os caras acham que estão inventando a roda. É Filipenses 4:8. Tudo o que é bom precisa habitar o nosso pensamento, precisa ocupar o nosso pensamento, para que as nossas práticas sejam boas, sejam coerentes aos nossos pensamentos. E aí talvez alguém poderia perguntar para o apóstolo Paulo, eu já mudei meu mindset, eu já mudei a minha maneira de pensar, pode projetar meu pensamento lá agora, Paulo, agora eu não tenho do que me envergonhar, agora o que eu penso tem virtude, pode ser louvado, pode projetar meu pensamento aí no Data Show, que todo mundo vai elogiar o meu pensamento. Eu mudei meu mindset, Paulo, eu pensava coisas ruins, eu pensava coisas torpes, coisas impuras, minha cabeça é um emaranhado de coisa, e aquilo que eu assisto, aquilo que eu consumo, vai alimentando minha mente, vai enchendo a minha mente, e eu só consigo pensar com aquelas categorias, e aí eu consegui mudar, Paulo, mas eu não estou conseguindo fazer essa mudança de pensamento virar uma mudança na prática. Não estou conseguindo, Paulo, o que eu faço? Aí ele responderia, então, você lembra do que eu ensinei para vocês? Você lembra de como eu me comportei no meio de vocês? Vocês estão com dificuldade, mesmo tendo mudado o mindset, de mudar as práticas, e por isso não estão atingindo o resultado? Então, lembra de como eu vivia aí quando eu estava com vocês? Sabe aquela vez que surgiu aquele problema? Lembra como que eu resolvi? Então, façam isso. Lembra aquilo que eu ensinei para vocês e que aconteceu lá, aquele dia, em tal lugar, assim, assim? Então, façam isso. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Paulo está dizendo, você está com dificuldade de mudar os seus comportamentos? Então comece a observar o comportamento daqueles que já vivem mudados. Imitem a eles. E aí essa turma do Mindset também diz uma outra coisa, que é verdade aqui, é Efésios 4:9. Sua vida, seus resultados, seus hábitos, você é a média das pessoas que convive. A turma do Mindset também tem esse axioma. Hoje eu estou rasgando o dicionário mesmo. Você é a média das pessoas que convive. Isso é verdade? Claro, é Filipenses 4:9. Lembra quando eu convivi com vocês? Então, imitem a minha prática. Porque na convivência a gente acaba imitando. Isso é fato, não tem jeito. Quanto mais a gente convive com algo ou com alguém, aquilo nos influencia. Isso muda o nosso pensamento e muda o nosso comportamento. Então Paulo está dizendo, ei, vocês têm dificuldade de colocar em prática? Então, se lembrem do que vocês viram em mim.
qual foi a maneira que eu vivi entre vocês? Eu fui mentiroso quando estive com vocês? Não, Paulo, você foi verdadeiro. Então, que a verdade habite o pensamento de vocês. Eu fui desrespeitoso enquanto estive aí em Filipos? Não, Paulo, pelo contrário, você respeitou a gente demais. Então, que o pensamento de vocês seja habitado por tudo aquilo que é respeitável. Eu fui injusto quando vivi aí entre vocês? Não, Paulo, você não foi injusto em momento algum. Então, que a justiça habite o pensamento de vocês. Eu fui impuro? Surgiu aí alguma fofoca ou alguma conversa de que eu peguei alguma mulher aí da igreja, que eu peguei algum dinheiro da igreja, que eu fiz alguma coisa impura aí na igreja? Não, Paulo, pelo contrário. Então a pureza deve habitar o pensamento de vocês. Eu fui odioso, eu fui raivoso, eu fui colérico, eu fui como aí com vocês? Eu demonstrei que amava vocês, porque eu abri mão de tudo e fiquei aí em Filipos um bom tempo, vivendo aí de migalhas, mas depois vocês aprenderam a ser uma igreja generosa, e eu louvo a Deus por isso. Vocês aprenderam a serem amáveis. Por quê? Porque eu vivi com amabilidade no meio de vocês. A minha fama aí em Filipos é uma boa fama ou é uma fama ruim? Não, Paulo, é uma boa fama. Então aquilo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, isso deve habitar o pensamento de vocês. Tem dificuldade de praticar o que é certo? Conviva com as pessoas que já têm uma prática certa. Evite se empanturrar de coisas ruins, de comportamentos ruins. Veja bem os filmes que você assiste, as séries que você assiste, as músicas que você ouve, as pessoas com que você se relacione. Veja bem, porque você será a média deles. Então, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram e, sobretudo, o que vocês viram em mim, diz Paulo. Coloca isso em prática. Coloca isso em prática. E aí sim, o Deus da paz estará com vocês. Mas vocês não terão paz e também não sentirão a presença do Deus da paz enquanto não mudarem o mindset. Porque se o que habita o seu pensamento é impuro, é injusto, é mentiroso, é desrespeitoso, como que você vai sentir a presença de Deus e ter a paz de Deus em sua vida? Vai ser impossível, porque sua mente vai estar toda poluída, e aí os seus hábitos serão poluídos, e aí você não vai sentir Deus. Não é que Ele se afastou de você, é você que não tem se alimentado daquilo que vem dEle. Então nós precisamos, irmãos, sair daqui com essa decisão tomada. Eu vou pensar em coisas melhores, para poder praticar melhor. E caso eu tenha dificuldade de saber o que fazer, eu vou conviver com pessoas que já fazem o que eu quero fazer. E aí, olhando, vendo elas fazerem, vai ficar mais fácil para eu colocar em prática. Então precisamos selecionar melhor aquilo que vemos, aquilo que ouvimos e aquilo que nos relacionamos. É assim que a gente consegue cuidar de todo mundo com alegria. E aí não vai ser pesado, vai ser algo prazeroso, maravilhoso para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos dê bons pensamentos essa semana. Que habite na nossa mente, esta semana, pensamentos bons, louváveis, virtuosos, que podem ser projetados no Data Show sem problema nenhum. Vamos mudar o nosso mindset, que a Bíblia ensina desse jeito. E se tivermos dificuldade, vamos olhar para quem já consegue fazer e vamos aprender com quem faz. E vamos seguir adiante. E vamos perseverar. E vamos cuidar de todo mundo com a alegria de Jesus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Olhando para Jesus, nós vemos plenamente o que Paulo pediu para os filipenses. Porque Cristo é aquele
que só pensa coisa boa, que só faz coisa boa. E tudo o que ele faz, existe louvor, existe virtude, porque ele é o nosso modelo, o nosso padrão, o nosso alvo. E é ele que nos alegra e nos estimula a continuar cuidando de todo mundo. Que nesta semana você pense em alguém e possa agir na direção de cuidar desse alguém. Pensando coisas boas, não olhando para as coisas ruins, mas deixando que os seus pensamentos bons resultem numa prática boa e todos ao seu redor possam se sentir cuidados por você. Nós temos essa missão, nesta semana, cuidar de alguém dessa maneira que Paulo nos orientou. Que Deus nos abençoe, que o amor do Pai possa nos conduzir nessa direção, que a graça do Filho possa nos impelir nas orientações que recebemos, e que a comunhão do Espírito esteja presente em nós, para conseguirmos colocar em prática, pelo poder que Ele nos concede. Amém.